Os terremotos, fenômenos naturais de grande magnitude, sempre fascinaram a humanidade, ao mesmo tempo em que causaram terror e destruição. Eles têm o poder de transformar o curso de uma civilização, mudar o panorama de uma cidade e, em muitos casos, modificar para sempre a vida de seus habitantes. Desde a antiguidade, as pessoas tentam entender o que causa esses tremores, por que acontecem e, talvez, o mais importante, como podem ser prevenidos. A resposta a essas perguntas ainda nos escapa em muitos aspectos, mas o progresso da ciência e da tecnologia tem nos permitido não apenas entender melhor os terremotos, mas também melhorar a resposta a esses eventos catastróficos. A origem de um terremoto está profundamente relacionada ao comportamento das placas tectônicas. Essas enormes placas de rocha que formam a crosta terrestre não são sólidas como parecem, mas estão em constante movimento. Esse movimento ocorre em diferentes direções. Algumas placas se afastam umas das outras, outras colidem ou deslizam lateralmente, criando diferentes tipos de falhas geológicas. É nessas falhas que se acumulam grandes quantidades de energia ao longo do tempo. Quando essa energia é liberada de forma repentina, temos o que conhecemos como terremoto. A magnitude de um terremoto é determinada pela quantidade de energia liberada, que é medida por meio da escala Richter. Essa escala, desenvolvida em 1935 pelo sismólogo Charles Richter, é logarítmica, ou seja, cada aumento de um ponto na escala corresponde a uma liberação de energia 10 vezes maior. Por exemplo, um terremoto de magnitude 6,0 é 10 vezes mais forte do que um terremoto de magnitude 5,0. Embora a escala Richter seja amplamente utilizada, também existem outras escalas que complementam a medição da intensidade sísmica, como a escala de Mercalli, que leva em consideração os danos causados pelos tremores e como eles são percebidos pelas pessoas. Mas o que exatamente acontece quando um terremoto ocorre? Para entender isso, precisamos olhar para o interior da Terra. A crosta terrestre, que é a camada externa do nosso planeta, é formada por placas tectônicas que flutuam sobre o manto, uma camada de rocha quente e semilíquida. Esse movimento constante das placas gera tensões nas bordas onde elas se encontram, chamadas de falhas geológicas. Quando a pressão acumulada nessas falhas ultrapassa a força de atrito, que impede o movimento das placas, ocorre uma liberação abrupta de energia. Isso resulta em ondas sísmicas que viajam pela Terra e chegam à superfície, causando o tremor que sentimos. Essas ondas podem ser de diferentes tipos, como as ondas primárias, P, que são as mais rápidas e causam compressão e expansão do solo, e as ondas secundárias, S, que causam movimentos mais intensos e podem causar danos mais significativos. A intensidade de um terremoto depende de vários fatores, como a quantidade de energia liberada, a profundidade do epicentro e a proximidade de áreas urbanas. Terremotos rasos, com epicentros próximos à superfície, tendem a causar mais danos do que os mais profundos, porque a energia liberada atinge diretamente a superfície e as estruturas construídas nela. Já os terremotos mais profundos, que ocorrem a centenas de quilômetros abaixo da crosta, tendem a ter um impacto menor, já que a energia precisa percorrer uma distância maior para alcançar a superfície. Agora, vamos explorar a geografia dos terremotos e como certos lugares são mais vulneráveis a esses eventos catastróficos. A maior parte da atividade sísmica ocorre ao longo das bordas das placas tectônicas, em regiões conhecidas como cinturões sísmicos. O Círculo de Fogo do Pacífico é um exemplo clássico dessa área de alta atividade sísmica, onde terremotos e erupções vulcânicas são comuns.
Países como Japão, Indonésia, Chile, México e os Estados Unidos, especialmente a Califórnia, estão localizados em regiões propensas a terremotos devido ao movimento das placas tectônicas. O Japão, por exemplo, é uma das nações mais sismicamente ativas do mundo, devido à sua localização na interseção de 4 grandes placas tectônicas. O terremoto de Kobe, ocorrido em 1995, é um exemplo marcante dessa atividade. Com uma magnitude de 7,2, esse terremoto causou a morte de mais de 6.000 pessoas e deixou milhares de feridos, além de danos materiais imensos. No entanto, o Japão é também um exemplo de como a preparação e a tecnologia podem reduzir os danos causados pelos terremotos. O país desenvolveu sistemas avançados de construção, que permitem que edifícios suportem os tremores sem colapsar, além de ter implementado um sistema de alerta precoce que avisa a população minutos antes de um terremoto acontecer, dando tempo para que se tomem medidas de segurança. A ciência tem se esforçado para entender como prever terremotos, mas até o momento não existe uma maneira de prever com precisão quando e onde um terremoto ocorrerá. Embora existam alguns sinais que podem indicar que um terremoto está por vir, como pequenos tremores chamados de pré-choques, não há uma fórmula definitiva para prever esses eventos. O estudo das falhas geológicas e dos padrões sísmicos tem permitido que os cientistas criem modelos estatísticos para estimar a probabilidade de um terremoto em uma determinada área, mas a previsão precisa ainda é um grande desafio. No entanto, apesar de não conseguirmos prever terremotos com exatidão, existem várias ferramentas e tecnologias que ajudam a mitigar os danos causados por esses desastres. O Japão, por exemplo, possui um dos sistemas de alerta sísmico mais avançados do mundo. Sensores sísmicos espalhados pelo país podem detectar um terremoto em sua fase inicial e enviar alertas para a população em questão de segundos. Isso permite que as pessoas se protejam, como se abrigando sob móveis resistentes ou se dirigindo para áreas abertas, longe de estruturas que possam colapsar. Esse sistema tem sido responsável por salvar milhares de vidas em terremotos recentes. Além disso, os engenheiros civis têm desenvolvido técnicas de construção mais resistentes a terremotos. No Japão, por exemplo, os edifícios são projetados para serem mais flexíveis, de modo que possam se mover de forma controlada durante um tremor sem sofrer danos estruturais graves. Esse tipo de construção é essencial em países com alta atividade sísmica, onde o risco de terremotos é constante. Os terremotos também geram outros desastres, como tsunamis. Quando um terremoto ocorre no fundo do mar, pode gerar ondas gigantescas que viajam rapidamente pelo oceano e atingem as costas com grande força. O tsunami de 2004, que atingiu países como Indonésia, Tailândia e Sri Lanka, é um dos exemplos mais devastadores. Com uma magnitude de 9,1, o terremoto gerou um tsunami que causou a morte de mais de 230.000 pessoas em 14 países. O evento trouxe à tona a importância de sistemas de alerta de tsunamis, que podem dar aos países costeiros um aviso antecipado sobre as ondas gigantes e permitir a evacuação de áreas de risco. Mas a tecnologia não é a única forma de enfrentar os terremotos. A educação e a preparação também desempenham um papel fundamental. Em muitas regiões propensas a terremotos, como a Califórnia, são realizados simulados e treinamentos para que as pessoas saibam como agir em caso de um tremor. Saber como se proteger, como evacuar e como se manter calmo pode salvar muitas vidas. Além disso, é fundamental que as construções sejam feitas de acordo com as normas sísmicas para garantir que resistam aos tremores. À medida que avançamos no estudo dos terremotos e das tecnologias para lidar com seus efeitos, também devemos considerar o impacto psicológico desses desastres. Para muitas pessoas, viver em uma região de risco sísmico é uma experiência de constante ansiedade, com o medo de que um terremoto possa ocorrer a qualquer momento.
A preparação nesse sentido é não apenas física, mas também mental. Saber o que fazer e sentir que existe um sistema de apoio pode aliviar essa tensão e ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras. No entanto, a pergunta que persiste é: será que algum dia conseguiremos prever com precisão os terremotos? Ou sempre estaremos à mercê dessas forças naturais incontroláveis que nos lembram, de forma dramática, da nossa vulnerabilidade? O futuro da ciência e da tecnologia nos mostra que, embora ainda não tenhamos todas as respostas a cada novo terremoto, aprendemos mais, melhorando a nossa capacidade de resposta e, assim, salvando mais vidas. Enquanto isso, a única certeza que temos é que a Terra continuará a se mover, a liberar energia e a nos desafiar a entender seus mistérios. O que nos resta é a preparação, a adaptação e, acima de tudo, a resiliência diante do desconhecido.